A todo momento, quando a gente reencarna, há um convite: mudar a direção, dar um passo diferenciado. E nessa visão, não é uma visão infantil de maniqueísmo, você era ruim, agora vai ser bom. Não, você vai avançar, você vai dar um passo à frente, você vai evoluir. Eu lembro de um evento, de ter entrado numa reunião mediúnica, por equívoco, né? Eu ia para uma reunião diferente, eu entrei numa reunião mediúnica, fecharam a porta e eu já estava lá. E como vocês sabem, eu acredito nos espíritos e por isso mesmo não quero que eles provem que eles existem para mim. Eu estava na reunião mediúnica e aí aconteceu uma coisa incrível. O mentor espiritual da casa começou a conversar com um espírito que vinha perseguindo uma pessoa há muito tempo, provocando um estado de debilidade orgânica muito grave. A pessoa estava doente há muitos anos, sem que descobrisse nenhum diagnóstico preciso que pudesse começar, a partir de uma anamnese precisa, um evento de cura da pessoa. E durante a conversa, o chamado obsessor, que nada mais é do que alguém que foi machucado e que acredita que não a lei de Deus, mas ele mesmo tem que cobrar, estava perseguindo aquela pessoa, ouvindo o mentor espiritual da casa, evangelizando aquela alma. Ele solta uma ironia e diz assim: é muito engraçado você, se referindo ao mentor da casa, você agora com esse discurso de bonzinho, esquecendo você que antes você nos liderava, agora que você mudou de lado, vem com esse discurso santificado. Significava dizer que esse mentor espiritual antes estava num processo de inconsciência de suas próprias ações e vivia num ambiente com esse obsessor liderando essa participação lá dentro. E o mentor espiritual disse uma coisa impressionante, que me marcou profundamente enquanto conceito de não ver o mundo de uma forma simplista entre o bem e o mal. Ele disse assim: meu irmão, eu não mudei de lado, porque para Deus não existem dois lados. Existem filhos amados, acordados ou inconscientes. Existem filhos amados que pararam ou que caminham. Meu irmão, eu não mudei de lado, eu apenas continuei. E o que eu estou lhe convidando aqui hoje é para que você também continue. Que você saia do padrão de ressentimento, do padrão de ódio, do padrão de amargura, de não perdão e de cobrança, para seguir rumo ao amor, ao reencontro. A partir dali, eu percebi que a visão que eles têm de nós é uma visão não de que a gente é bonzinho ou de que a gente é ruim, é a visão de que nós temos um compromisso contínuo de avançar, de continuar, de ir para um patamar diferente da conduta anterior. Mulher, cadê os teus acusadores? Não estão aqui, Senhor. Todos se foram. Eu também não te acuso. Continua, vais e não voltes a pecar. Muda o patamar, avança, continua, se desenvolve. Para isso, o medo não pode existir. Porque o medo nos dá uma sensação de vergonha. A vergonha nos dá uma sensação de impossibilidade, nos convencendo de que nós não somos capazes. E esse é o maior processo de autoobsessão que existe. É desenvolver uma sensação de que nós não podemos mudar o estado das coisas. A essa percepção, porque tem hora que de fato a gente não vê luz do fim do túnel na vida da gente, tem hora que a gente olha assim e diz assim: todos os recursos que eu dispunha eu usei, nenhum deles foi suficiente e agora eu não vejo solução. É impressionante. Usar todos os recursos que nós temos é muito saudável. Tentar procurar soluções por competências próprias é saudável, mas ao mesmo tempo é ingênuo. Porque o que acontece é que Deus, Ele está 24 horas à disposição de nos auxiliar. Mas o auxílio de Deus implica e que a gente peça para que Ele, do modo dele e não do nosso, nos ajude a resolver um problema que nós não vemos solução. O esgotar dos nossos recursos, nos jogando no campo do deserto, é para finalmente dizer: então tá, Deus, agora eu deixo que você faça. Mas esse fazer não da forma como a gente quer. É um fazer no tempo e do modo de Deus, que sempre, invariavelmente, é muito melhor, muito mais eficiente, muito mais venturoso do que o modo como a gente estava executando.
É um pedido de mudança de comportamento, mas a nossa relação de entregar a Deus para nos ajudar é muito parecida com aquela clássica cena de Ghost, quando o Whoopi Goldberg está com aquele cheque de $4 milhões, motivo de toda a tragédia do assassinato do namorado de Molly. Lembram? Molly. E ela entrega àquela freira, numa avenida de Nova York, o cheque. A freira pega e ela fica segurando, porque ela quer ficar com o cheque. É mais ou menos esse movimento que a gente faz com Deus. A gente finalmente cansa, a gente finalmente esgota-se, a gente finalmente desiste. A gente, Deus, por favor, agora me ajude. E se ele pudesse, assim, se ele quisesse dizer assim, faz tanto tempo que eu estou aqui para te ajudar, mas você não deixa. Mas tudo bem, chegou o momento de você pedir. A gente entrega e segura. Não, mas deixa eu tentar de novo do meu jeito. Mas se o seu jeito até agora não deu certo, será que não já é um tempo de perceber que desse jeito não dá certo? Que não tem muito a ver com o que aconteceu no passado, os seus traumas. Tem muito mais a ver com o momento que você continua se comportando, com as justificativas que a gente se dá para não agir, com os medos que a gente redobra em nós. Muitos deles com o objetivo de não agir, porque quando a gente age, a gente avança. E quando avança, a gente se ilumina. E quando se ilumina, tem responsabilidades. E aí nós temos, no fundo, um grande medo de vencer. Nós temos um profundo medo de acontecer. A gente fica tão acostumado em ser derrotado, a gente já tem um discurso pronto, a gente já sabe como se comportar, que no fundo há um medo tão grande de acontecer, em qualquer plano, intelectual, moral, emocional, afetivo, que a gente cria um monte de justificativas para atravancar a vida, porque há um grande medo de vencer, porque com isso vem grandes responsabilidades. Mas a gente lembra lá com Jesus, na própria parábola, que se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Mas se nem no pouco você é fiel, os talentos são retirados. E tem hora que a vida trava. E a vida trava com um objetivo: da gente repensar a forma como a gente vinha conduzindo as escolhas que a gente fazia até aquele momento. Rossandro Klinger revela, na parábola dos talentos, a grandeza da lei divina que confia a cada espírito recursos proporcionais às suas possibilidades de ação. Esses talentos se manifestam em dons intelectuais, oportunidades de trabalho, vínculos afetivos e nas circunstâncias próprias de cada existência. Nada é casual. A vida oferece, em cada etapa, exatamente o que necessitamos para avançar. A lei do trabalho, inscrita na própria ordem universal, garante que o progresso é fruto da ação contínua. O espírito que se dispõe a servir, ainda que em tarefas modestas, integra-se nesse movimento. Servir não é privilégio de grandes missões, é compromisso cotidiano, no lar, no trabalho, na convivência social. A família, como núcleo primário, é o primeiro campo onde aprendemos a multiplicar talentos por meio da paciência, da renúncia e do cuidado mútuo. Dali expandimos nossa capacidade de servir a círculos mais amplos. Compreender isso dissolve a ilusão de que devemos esperar perfeição para servir. Ao contrário, é no próprio ato de servir que a alma se aperfeiçoa. Assim como um cano se limpa pela passagem da água, nós nos purificamos ao permitir que o bem flua através de nossas mãos. Recusar o trabalho em nome de nossas imperfeições é negar a oportunidade de transformação que ele próprio oferece. Que saibamos acolher esses recursos com gratidão e vencer o medo que paralisa o nosso desenvolvimento. Assim, a vida se converterá em campo fértil, no qual cada ato de amor e cada esforço sincero se transformarão em frutos de progresso para nós e para aqueles que seguem conosco na caminhada. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor, para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal, e também, criar uma rede de troca de experiências entre todos, que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve!